Boa tarde. Nós começamos a live de hoje com essa música que para mim transmite muita coisa. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Porque este dia de finados para mim não é a celebração dos mortos, é a celebração da vida que tivemos com aqueles que já passaram para o outro lado da eternidade. E é um lugar para onde eu desejo ir. Eu creio neste lugar, eu quero estar neste lugar, mais perto, meu Deus, de ti. Vamos falar sobre o luto. Esse é o tema da live de hoje. Nós já tratamos aqui em outros feriados como finados, como a sexta-feira chamada da Paixão, em como a limpeza sueca nos ajuda a encarar a morte. Hoje nós até podemos tocar na limpeza sueca da morte, porém nós vamos falar sobre o luto. É a primeira vez que eu faço isso aqui neste perfil, nesse canal, porque eu sou organizer há 3 anos, mas eu sou conselheira na superação do luto há menos tempo. A minha formação foi concluída em maio de 2024 e eu estava muito insegura e temerosa em tratar desse tema porque é muito delicado. Mas agora eu estou começando a abrir um pouco mais sobre essa minha especialização, como eu disse, como conselheira do luto, ou conselheira na superação do luto, como alguns dizem. E nesse dia de finados, eu quero estar aqui um pouco registrando, de forma panorâmica, alguns pontos importantes no estudo do luto, das suas teorias, das suas reações, dos seus mediadores, daquilo que interfere nesse processo que é muito delicado, porém que é algo que todos nós iremos atravessar um dia ou outro, tanto com relação, no caso da morte, a nossa própria morte, como em relação à morte de pessoas que estão conosco. Nós não sabemos aí o que Deus reserva para nós, nós não sabemos quando será nossa morte, se será antes ou depois de pessoas que amamos, mas o que nós sabemos é que pessoas próximas a nós, em vários contextos, familiares, em relações de trabalho, vizinhança, essas pessoas vão lidar com a morte. Uma psicóloga acabou de entrar aqui na nossa live, gente. Isso aumenta a minha responsabilidade, né? Mas eu até vou esclarecer, aproveitando esse momento em que a doutora Bianca Moraes acessou nossa live, para dizer que eu não sou psicóloga. Então, como conselheira na superação do luto, a minha atuação é limitada. A minha atuação é pontual. Ela não pode ocorrer por vários meses. É uma questão de aproximadamente 3 ou 4 meses. E eu não posso também tratar de todos os assuntos. A minha especialização é na superação, entre aspas, depois nós vamos falar sobre isso, do luto. E em caso de eu perceber que aquela pessoa necessita de algo mais aprofundado, talvez até de uma
avaliação ou de uma exploração mais profunda e completa, eu tenho por obrigação ética encaminhar essa pessoa a um psicólogo ou a um psiquiatra, especialistas no luto. E outra coisa também que eu quero deixar aqui registrado é que eu não vou me apresentar como terapeuta no luto. Essa é uma questão minha. Eu sou personal organizer, especialista em limpeza sueca da morte e organização pré e pós-luto. E nesse meu trabalho eu senti a necessidade de buscar uma formação nessa área do luto, também na área de comportamento humano. E isso tudo faz parte da minha formação como personal organizer, né? Ou organizadora profissional. Eu tenho outras especializações. Eu já tratei no início desse perfil aqui. Gosto de todas elas. Sou satisfeita em ter aprendido. Sou satisfeita em fazer até hoje cursos nessas outras áreas. Mas eu entendo que a minha missão é ajudar pessoas a ter a encarar a sua finitude e cuidar de aspectos relacionados a ela de um modo geral. Mas hoje não é o momento. Nosso tema é: vamos falar sobre o luto. Bom, então vamos iniciar trazendo uma definição simples do que é o luto. O luto é um processo que se inicia após a perda de algo ou alguém significativo. Então são reações que nós percebemos quando acontece essa perda. E veja só o que eu disse. Quando ocorre a perda de alguém ou algo significativo. Então o luto não é apenas com relação à morte. Em um outro momento aqui, hoje, nós vamos falar mais sobre a morte, porque esse dia foi escolhido por causa disso, né? Porém, há outras perdas que nós vivemos e que vão desencadear, que vão iniciar esse processo de luto. Nós podemos perceber que o luto possui algumas reações que são mais ou menos gerais, né? Ou comuns, talvez seja uma palavra melhor. Mas isso não quer dizer que o luto seja algo fechado, estanque, igual, padronizado para todas as pessoas, de forma alguma. Nós costumamos dizer que, se por um lado o luto é algo comum e de alguma forma similar entre uma e outra pessoa, mesmo sendo diferentes de vários contextos, por outro lado ele é vivido de forma individual. Cada um de nós possui uma maneira de viver esse luto e isso deve ser respeitado acima de qualquer coisa. Agora, quais são as reações que acompanham esse processo de luto? São reações de várias ordens. A primeira delas é a reação emocional, é claro, porque nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos, nós ficamos apáticos. Obviamente essa é a reação mais esperada, né? Mas nós também temos reações de ordem cognitiva. Nós ficamos mais lentos no nosso raciocínio, no nosso modo de enxergar as coisas, de entender, né? É como se a nossa mente não funcionasse muito bem. E isso também é esperado. Uma outra
reação é de ordem comportamental. Porque muitas das coisas que nós fazíamos antes da perda, elas não vão mais acontecer, ou porque não tem graça, ou porque nós não conseguimos fazer, ou porque isso nos vai remeter diretamente àquela pessoa, ou àquela situação que foi embora. De várias formas nós vamos mudar o nosso modo de agir. Vou abaixar aqui um pouquinho. Aí. E nós também temos reações de ordem física. Às vezes as pessoas pensam que estão doentes durante o luto, e é claro que esse adoecimento pode acontecer e tem que ser tratado, mas é muito comum que no luto nós apresentemos queda capilar, né, nas sobrancelhas também, emagrecimento, inapetência, né, que é a falta de apetite que vai gerar o emagrecimento, fraqueza nas unhas. Tudo isso é muito comum, porque é claro que aquilo que acontece, que povoa a nossa mente, irá se manifestar também na parte física, biológica. Como eu adiantei agora mesmo, o luto não é desencadeado apenas em caso de morte, mas há outras situações também, e eu vou listá-las aqui agora. Quando nós falamos de morte, não é apenas a morte de uma pessoa, também pode ser a morte de um animal de estimação. Quem tem seu pet sabe muito bem em que, em alguns contextos, ele é tão ou mais importante do que uma companhia física. Tamanha é a diferença que ele traz no dia a dia daqueles que amam. Ele é presente, ele espera chegar do trabalho, ele às vezes é o primeiro que vem fazer um cafuné, né? Assim, receber um cafuné e manifestar seu carinho quando nós acordamos. Então, a morte de um pet também traz um luto que pode ser muito, muito doído. No caso, voltando para as pessoas, não é apenas a morte de alguém que viveu conosco, independentemente da idade. Pode ser o caso de uma perda neonatal, de bebês que nascem e têm uma sobrevida pequena, pequena por horas, por dias, às vezes até por semanas. Também pode ocorrer em caso de infertilidade. Nós talvez conversemos um pouco mais sobre isso, mas a infertilidade, ela traz para aquele pai, para aquela mãe, avós e a parentela como um todo, o luto por uma situação que não foi sequer vivida. Então você sofre, às vezes por anos, por aquele bebê, por aquele filho que você não chegou a ter nos braços, né? Ou em algum momento a ter no ventre. E é uma dor muito forte, porque aquele papel que às vezes a sociedade requer, né? De um homem como pai, de uma mulher como mãe, esse papel não será atendido. Isso traz uma dor e um luto tremendos. E voltando um pouquinho com relação à perda gestacional e à perda neonatal, também falando sobre papéis, muitas vezes as pessoas que estão ali ao nosso redor não entendem que a partir do momento em que eu tenho um óvulo fecundado, eu sou mãe. Aquele homem é pai. Então, a criança não nasceu e muitas vezes os parentes e amigos não reconhecem aquela pessoa como mãe e como pai. E isso machuca muito. Isso estende o luto por anos às vezes. Porque essa pessoa, todo dia dos pais, todo dia das mães, ela vai ser lembrada do que ela não teve, do que ela poderia ter vivido e não viveu.
eu perdi um bebê com 8 semanas de gestação. E aqui em casa nós falamos do Abel. Sempre o Abel tá aqui, nesse coração, com os meus 3 filhos. E nós falamos sobre ele. Principalmente meu caçula, né? Porque durante alguns dias ele ouviu que teria um irmãozinho que iria brincar com ele. E como eu falo desse assunto com naturalidade em casa, ele às vezes pergunta: mamãe, quantos anos o Abel teria hoje? Mamãe, esse bebê aí, o Abel seria do tamanho dele? E nós conversamos sobre o Abel. Então imagine uma mãe que só teve aquele bebê. As pessoas muitas vezes olham para ela e pensam que ela não é mãe. Ela é mãe. Ela foi mãe. Sempre será mãe. Então vamos prosseguir. Agora, com relação, nós vamos sair um pouco desse universo da morte e vamos falar de outras perdas. Muitas pessoas não reconhecem, mas existe luto quando nós passamos por um divórcio, quando nós passamos pela falência. Existe luto quando nós passamos por uma amputação, às vezes pela alteração de gênero, né? É o luto daquele filho que se identificava de uma forma e depois, de uma hora para outra, seu menininho agora é sua mocinha. E aí, como é que faz? Então isso gera um luto em quem está ao redor e também um luto na própria pessoa que está passando por isso, porque ela terá que mudar toda a trajetória dela, né? Também nós vemos o luto quando existe a aposentadoria e demissão. Na demissão é mais claro para nós, mas por que na aposentadoria? Porque às vezes a pessoa se aposenta e ela perde todo um papel social. Aquele lugar onde ela ia todos os dias, as pessoas com as quais ela conversava, aquele papel que ela tinha, daquela profissão, ela não pode mais falar. Às vezes ela fala que ela é o médico, a enfermeira, o advogado, e as pessoas já falam: não, agora não é mais, agora aposentou, certo? E também, muitas vezes a pessoa ela descobre que ela era querida, não pela sua essência, mas pelo papel que ela desempenhava. Então isso é uma dor profunda que vai trazer o luto, e o luto de uma forma muito forte, que quem está ao redor talvez não reconheça. Uma outra perda, uma outra ruptura que pode trazer o luto, desencadear todo esse processo, é quando uma pessoa se muda de casa, de país. Às vezes mudando de cidade já vai acontecer. Às vezes é uma cidade muito longe. Às vezes você vai ver essa pessoa muito pouco durante sua vida toda, se é que verá. Se está em outro país, ou talvez você era imigrante num país e aí voltou para o seu, então aquela pessoa que ficou lá não tem perspectiva de se encontrar com você de novo, isso gera um luto. Também nós temos a síndrome do ninho vazio, em que a pessoa de uma hora para outra, talvez não de uma hora para outra, mas a pessoa tinha lá aquela casa agitada e essa casa vai ficando vazia, solitária, e todo aquele trabalho que a gente tinha todos os dias de repente acaba. Isso gera um luto. E por fim nós temos o luto quando recebemos um diagnóstico que ameace a continuidade da vida. Então eu recebo de um médico um diagnóstico de que eu tenho uma doença já num estágio em que não poderá ser tratada, em que não há meios na ciência atual que poderão tratá-la.
ou eu já acompanho aquela enfermidade há algum tempo e, por fim, todos os recursos disponíveis foram usados e não surtiram efeito, de modo que não surtirão mais. E isso pode acontecer quando eu recebo sobre mim ou quando nós recebemos com relação a alguém que está conosco. Então, nós podemos perceber que tudo isso tem a ver com o luto. Né? Eu me lembro, eu tenho aqui algumas colegas organizers, né? Eu acabei de receber o cumprimento da Sueli, e temos outras aqui também. E a primeira vez que eu ouvi falar, aqui a Rose, ai, não consigo subir até o topo. Mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse luto, que não acontece apenas com relação à morte, foi num curso da organização. E eu estava vivendo o meu luto, eu jogava no Google, jogava na rede vizinha, informações, chaves de pesquisa, para me ajudar a entender o que eu estava passando, e era apenas com relação à morte. Pelo menos assim, talvez até falasse alguma coisa, mas não chegou para mim, né? O algoritmo não me apresentou, pelo menos, nenhuma ruptura diferente da morte. E foi num curso na organização. Isso é muito bom, né? Porque foi num curso avançado, um curso que eu fiz com a Tati, da Tendo Tempo. Nós fizemos uma live, inclusive, na segunda-feira. Ela está aí no perfil, no canal. Você pode assistir depois, porque ela é uma mentora maravilhosa. E é interessante como nós precisamos entender sobre todos esses aspectos no nosso trabalho de organização, de contato com o cliente e de oferecer aquilo que ele necessita, né? Bom, e por falar em algoritmo, em pesquisa, quando nós colocamos quando nós vamos pesquisar sobre o luto, qual é o primeiro resultado, a primeira ocorrência que aparece para nós? As 5 fases do luto. Ai, meu Deus. E essas 5 fases, elas são verdadeiras? Essas 5 fases realmente acontecem? Como que é essa história das 5 fases? E assim, eu preciso dizer que esse conceito, né, que ficou tão arraigado nas pessoas, das 5 fases ou dos 5 estágios do luto, ele foi desenvolvido na década de 1970 por uma médica que se chamava Elizabeth Kubler-Ross. E ela tirou essas conclusões num experimento que ela fez ali no seu local de trabalho com pessoas que estavam em final de vida. Ela identificou que essas pessoas, quando recebem esse diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, vão passar por 5 fases. Então, elas vivem em primeiro lugar, a negação, não é isso, eu vou buscar uma segunda opinião. Depois elas vão viver a barganha, né? Então eu vou fazer exercício físico, porque se eu fizer eu consigo ajudar a doença a regredir. Então agora eu vou mudar a minha alimentação, porque isso vai me ajudar a vencer, né? Vencer também, entre aspas. Deus, olha, se o Senhor me der a cura, eu vou te entregar tal coisa. Então essa é a fase da barganha. Depois vem a fase da raiva. Porque comigo? Eu tenho uma vida pela frente, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu fiz tudo certinho, eu comi do jeito certo, eu me exercitei, eu nunca fumei, e agora? Aí vem a fase da depressão.
que é quando nós caímos numa tristeza profunda, não quero mais nada, eu vou esperar acontecer, porque não há recursos. E por fim vem a fase da aceitação. Eu não sou a primeira nem a última pessoa que passa por isso. Vamos enfrentar da forma que dá para enfrentar uma coisa como essas e vamos vencer da forma mais digna, mais bonita possível. Vamos viver até eu morrer, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes fala isso, que nós temos que viver até morrer. Então eu não vou entregar os pontos. Até o último dia eu farei de tudo para ter uma vida e não apenas uma sobrevida, no sentido ruim da palavra, agora que eu usei. Bom, e qual é a abordagem mais aceita atualmente sobre o luto? Sueli, eu sinto muito pelo seu luto, pela perda do seu irmão. Eu me identifico com você, apesar de cada dor, cada luto serem únicos. Se estou aqui hoje é por causa da morte do meu irmão. Porque eu comecei a correr atrás desse sonho na organização que eu adiava há 7 anos depois que ele se foi. Porque eu vi que nós não sabemos, na verdade, quanto tempo temos pela frente. E era um sonho que eu desejava viver, que eu desejava, pelo menos, experimentar, conhecer mais. E isso me ajudou a não adiar mais. Então, hoje eu fui a um funeral, eu vi algumas irmãs chorando pelo irmão que se foi, também numa idade precoce. E, obviamente, nós nos identificamos, né? No meu caso, Sueli, meu irmão era mais novo que eu. Então, a gente tem aquele sentimento do irmãozinho que você deveria cuidar, né? É tudo muito dolorido. Mas nós vamos falar sobre isso em outro momento. Eu já contei minha história com o Rodrigo aqui também. Está salvo por aí. Bom, mas como eu disse, nós temos... Deixa eu voltar um pouquinho. Estou vendo aqui minhas anotações. E eu não posso partir para as abordagens atuais sem tratar dos problemas com as 5 fases do luto, né? E o primeiro problema da abordagem, da teoria, é que ela foi desenvolvida, como eu disse, em outro contexto. Então, se o meu luto veio dessa notícia que eu recebi com relação à minha própria saúde, ou a saúde de alguém que está comigo, aí sim, eu vou viver, eu posso viver essas 5 fases do luto. É claro que não de maneira linear, eu fico numa fase, volto, quando vê eu tô lá na aceitação, e em alguns momentos eu tenho a raiva, eu tenho a negação. Às vezes eu já vou direto para a aceitação, dependendo da minha realidade. Então, isso até acontece por ali. Agora, nos outros tipos de luto, não. Primeiro, isso não vai acontecer. Você pode ter uma ou outra fase ali, mas isso não vai acontecer, não vão ocorrer as 5 fases. E também porque não foi desenvolvido para isso, certo? Como é que eu vou aplicar uma teoria cujo experimento foi feito em outro contexto? Então, isso é totalmente contraproducente, né? E quando nós falamos em ciência, a ciência, ela atende a alguns princípios. Então, nós não podemos aplicar o que foi objeto de um estudo a outro. Um outro problema com relação às 5 fases do luto é a passividade que isso aparenta. É como se eu fosse viver o meu dia a dia esperando cada fase acontecer, como se fosse num jogo de videogame. E não é assim que acontece. No luto, nós não temos uma atitude passiva. Nós somos
seres humanos que vivem, que agem, que podem e devem fazer alguma coisa, né? Hoje está na moda falar do nosso protagonismo diante da vida e diante da morte, diante de todas as situações com as quais nós temos que lidar. E é muito melhor para nós quando nós entendemos que podemos agir no nosso luto do que quando a gente fica esperando alguma coisa acontecer, porque pode ser que não aconteça e pode ser que esse luto agudo, né, que é aquele da fase inicial, que dói muito, em que nós ficamos chorando, e quando acontecem essas reações de forma mais aguda mesmo, eu estou aqui pensando na física, né? Então, eu só vou esperar mais nada, não posso fazer nada. Isso não é verdade. Um outro problema é que um enlutado fica comparando o seu luto com o do outro. Nossa, será que eu tô doente? Porque aquela pessoa passou pela morte depois de mim. E ela já está trabalhando, ela está prosseguindo na vida. E eu estou lá atrás. Ai, tem alguma coisa de errado comigo? O que eu fiz de errado? Eu já errei na morte, agora eu vou errar também no pós-morte dessa pessoa. Então isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Como eu disse, o luto é individual. E ele tem características individualizadas para cada enlutado. E para fechar, para amarrar tudo isso, nós vemos que o luto tem duas fases. E essas duas fases ou etapas, elas não são estanques, mas elas acontecem concomitantemente. No sentido de que hoje eu vivo uma e amanhã eu já estou em outra. E que fases são essas? Aí eu entro no processo do modelo dual do luto. Por que dual? Porque existem duas classes comportamentais. A orientação para a perda e a orientação para a restauração. A orientação para a perda nos fala daqueles momentos em que nós estamos ali como que entregues à dor. Eu estou vendo fotos, estou chorando, eu não quero comer, eu quero ficar quietinha, ou então eu quero falar sobre aquilo que aconteceu. Parece que eu estou vivendo a morte tudo de novo, a morte, a perda, né? Tudo de novo. Vamos tratar mais aqui sobre a morte, né? Já que estamos no dia de finados. Agora, a outra classe comportamental, que é a orientação para a restauração, me fala de coisas que eu faço para lidar com essa morte, com essa perda, de forma que eu consigo sair para trabalhar, resolvo algum problema com relação àquela pessoa falecida, eu vou ao banco, eu vou ao cartório, eu procuro advogado. Tem a ver com, às vezes, até envolve um pouquinho de negação, de certa forma, porque você ri, você vai a uma festa e não há problema algum, né? Algumas pessoas preferem se isolar. Eu, por exemplo, eu demorei 2 anos para ir a um jantar. Eu até cheguei a levar meus filhos a festinhas infantis, por exemplo, e fui meio que levada a ficar lá de alguma forma, mas eu me arrumei, saí de casa para ir a um jantar depois de 2 anos, na verdade 2 anos e meio. Salvo engano, foi um jantar de casais, né? Então não era nem uma festa, mas eu não queria, eu achava que não era lugar para mim. Lá no início eu achava que não era certo, né? Hoje a gente sabe que não é verdade, mas a gente passa por esses pensamentos. E então a pessoa vai a uma festa, bebe cerveja, quem gosta, né? Eu não consumo bebida alcoólica, mas assim, parece que a pessoa tá bem. Então ela está orientada para a restauração.
naqueles momentos. E de uma hora para outra, aí chora, às vezes ouve uma música, come uma comida, sente passar por ali uma pessoa com perfume daquele que se foi, aí vem aquela dor. Às vezes come uma comida que você pensa, nossa, mas olha, esse gostinho era do jeito que a minha avó fazia. Às vezes alguém comenta alguma coisa, né, sobre aquilo que você viveu também. Então, essas coisas, elas vão acontecer como uma gangorra. Uma hora você está na orientação, uma hora você está na perda. Nós podemos também falar de uma montanha-russa, de uma roda gigante, né? Mas o que existe é essa oscilação, como se fossem ondas. E isso é natural e esperado. Por isso que é um modelo mais aceito hoje em dia. Porque é realmente o que acontece, né? Então, quando nós vamos olhar para esse modelo dual do luto, eu até gostaria de dizer aqui que ele é recente, né? A primeira pessoa que tratou, que fez um tratado sobre o luto foi Freud, 1917. É um texto dele chamado Luto e Melancolia. Depois nós temos um salto, e só em 1970 é que a Kubler-Ross tratou do tema novamente. E aí, em 98, depois de outras teorias intermediárias, é que veio esse processo no modelo dual. Então, ele é recente, né? E é muito importante, é o que nós temos de mais atual na psicologia moderna. E dentro do modelo dual do luto, nós falamos de algumas tarefas que é claro que o enlutado pode buscar sozinho, praticar, desenvolver, colocar no seu dia a dia, implementar, era essa palavra que eu queria. Mas que um conselheiro ou um psicólogo vão ajudar a trabalhar ali de forma que a gente vá vencendo as tarefas, aí sim. Então, que tarefas são essas? A primeira tarefa é a aceitação da perda. Não há como fugir dessa aceitação, né? Eu preciso entender que aquilo aconteceu, que aquilo acontece com outras pessoas, e eu preciso lidar com a realidade após essa perda. Depois da aceitação, então eu vou processar o que ela significa para mim, né? Existe uma teoria que é a teoria do apego, e essa teoria trata sobre os vínculos com alguém ou com uma situação, com algo, e como esse vínculo interfere no luto. Então, na teoria, nas tarefas de ordem, eu preciso processar tudo aquilo dentro de mim e ver como aquilo vai se ajustar, e essa é a terceira tarefa, no meu mundo atual. Não existe mais um mundo com aquela pessoa. Provavelmente não existe mais um enlutado como a pessoa era antes do luto. A Ana Luísa de 2024 não é a Ana Luísa de... Eu posso colocar aqui, salvo engano, de 17 de abril de 2021, que foi quando eu recebi a notícia que provavelmente o Rodrigo não voltaria para casa, e eu fiquei uma noite sem dormir. Eu já comecei a viver, né, essas reações do luto. Então, a Ana Luísa do dia 15 para trás era uma, e agora é outra. Eu vou me ajustar nisso, às vezes, né, eu, por exemplo, eu até vou aqui falar uma coisa para vocês que eu nunca falei para ninguém. Nas minhas orações, eu tenho uma ordem que acabou acontecendo naturalmente. Eu oro pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos,
depois pelo meu marido, pelos meus filhos. Essa é a ordem. E continuo, né? E é sempre assim, eu oro pelo papai, pela mamãe, pelo Rodrigo e pelo Rogério. Aí eu me corrijo. Pela família do Rodrigo e pelo Rogério, né? Porque no caso, na minha fé, que é uma fé protestante, reformada, eu não acredito na oração por alguém que morreu. Então essa é a minha realidade, é a minha espiritualidade. E eu falo isso muitas vezes durante a semana. Muitas vezes. E eu preciso entender, né? E eu vou entendendo que há um novo papel. Eu tenho 2 irmãos, sempre terei dois irmãos, assim como eu tenho aqui os meus 4 filhos. Mas eu não oro mais pelo Rodrigo, eu oro pela família dele, pelos filhos, pelos padrastos dos filhos, né? E essa é irmãos de um dos filhos, e essa é a nova realidade. Então isso vai sendo processado ao longo do tempo. E a última tarefa, né? Deixa eu retomar aqui, porque eu acho que eu fiz um parêntese grande. Aceitar. Aceitar, processar, ajustar e, por último, encontrar uma conexão duradoura com a pessoa falecida. Então, qual será o lugar dela na minha vida? Como eu vou me conectar com ela? Através de uma foto ali, no porta-retratos, né? Aqui na minha sala de jantar eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto do Rodrigo, mas eu tenho uma foto maior do meu sobrinho primo, que morreu antes do Rodrigo. E ele mudou tanto a minha vida que me fez até mudar de igreja. Não que a minha igreja anterior fosse ruim para mim, né? De forma alguma. Eu saí debaixo de bênção, foi tudo uma bênção. O amor continua. Porém, eu estudei tanto para processar aquele luto que foi natural para mim que isso acontecesse, sabe? Foi uma consequência. E eu tenho essa conexão com ele quando eu vou falar da igreja, quando eu vou falar do meu estudo de teologia. Eu vejo a carinha dele ali na minha sala de jantar, sabe? No começo eu não gostava muito de olhar, assim como até hoje eu não gosto de olhar a foto do Rodrigo, uma foto que está lá na estante da casa da minha mãe. Para essa foto eu não olho muito. E nós vamos descobrindo aquilo, né? Hoje eu falo do Rodrigo, eu rio, eu fico brava com ele das coisas erradas que ele fazia. E é uma conexão nova que eu encontrei e que vai me acompanhar, né? Para sempre. Então agora eu gostaria de falar 2 coisas para nós começarmos a partir para a conclusão dessa live. Eu estou aqui voltando porque eu pulei uma coisinha. Eu quero falar sobre ela. Existe um luto pior que o outro? Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, quem sou eu para falar para você que um dia a vida vai continuar, que um dia você vai ser feliz novamente, porque eu perdi, vamos supor, o meu pai que estava muito velhinho e doente, que estava sofrendo muito, eu não aguentava mais vê-lo sofrer. Mas você perdeu seu filho, sua criança que alegrava sua casa. Isso existe? Eu posso falar sobre isso? Não posso. Não dá para medir a dor de alguém. Não é correto nem eu dizer, eu sei a sua dor. Eu falei para a Sueli que eu me identifico com a dor dela. Mas eu só imagino, porque o vínculo que a Sueli possuía com o irmão dela, depois ela falou ali que também é o irmão mais novo que ela, e o vínculo que eu possuía com o meu irmão, são diferentes. Assim como é diferente o vínculo que eu tenho com o meu irmão que está aqui comigo, deste lado da eternidade, que é o Rogério. Os vínculos são diferentes e a teoria do apego, ela fala sobre isso, que o luto vai depender muito do vínculo que eu tinha com a pessoa falecida, né? E isso vai ter a ver com muitas coisas. Às vezes um luto é mais desafiador que o outro. Nós podemos aqui citar, por exemplo,
o luto, aquele luto estigmatizante, luto por suicídio, luto de alguém que perdeu, que o seu ente querido era, às vezes, uma pessoa que violava a lei, né? Eu fico imaginando, e eu sempre pensei nisso, mesmo antes de ser uma estudiosa sobre o luto e mesmo antes de passar pelos meus lutos, né? Talvez não desde o primeiro luto lá atrás, de 10, 15 anos atrás, mas esses mais recentes, né? Que são os de 5 anos do meu primo sobrinho, da minha avó e do meu irmão. Mas eu sempre imaginei, né? Eu trabalho como operadora do direito há 20 anos. E eu sempre pensei assim, gente, imagine uma mãe que recebe a notícia que um filho morreu num tiroteio contra a polícia. Às vezes a gente vê notícia, né, em que houve um confronto com a polícia ali num assalto e os suspeitos morreram. Vocês imaginam como é estigmatizante para uma mãe chorar a morte de um filho que foi morto pela polícia porque estava praticando um crime? Gente, isso é muito triste. Imagine a dor de uma pessoa que perdeu o amante. Eu já vi uma história similar, assim, no meu meio. E é muito triste, você não pode, às vezes, ir ao velório, chorar sobre o corpo, ver o corpo, tem que ir ao cemitério escondido, né? Então, isso é muito desafiador. Mas não significa que que esse luto é maior do que aquela pessoa que perdeu o pai aos 99 anos de idade. Nós não podemos, né? E existem, sim, os mediadores do luto. Eu até escrevi aqui exemplos sobre ele, mas pelo adiantado da hora eu só vou citá-los, tá certo? Eu vou olhar aqui no meu apoio, apenas para não devagar demais. Então, olha só. Primeiro, esse luto vai depender de quem era a pessoa que morreu. Qual era a proximidade dela comigo, qual era o parentesco. Também depende da natureza do vínculo. Era um vínculo estável, era um vínculo de presença real, era um vínculo de companheirismo, ou era mais distante. Depois nós temos a causa da morte. Foi uma morte natural, foi acidental, foi ambígua, né? Como, por exemplo, num desastre natural, num acidente aéreo, às vezes em alto mar, de alguma forma que você não tem nenhum corpo ali para velar, de uma pessoa que está desaparecida. Também é muito difícil, é muito triste. Mortes, ainda que na causa da morte, mortes evitáveis, né? Como é o caso do meu sobrinho, ele foi vítima de homicídio. Então, nós e a mãe, eu vou colocar aqui sim, como um exemplo mais forte, teve que lidar com o processo, ainda tem, com processo, com advogado, com pessoas perguntando o resultado, ainda terá que enfrentar um júri popular. Então, isso tudo é terrível, né? Também temos, como eu disse aqui, as mortes estigmatizantes, as perdas múltiplas, quando em um acidente morre mais de uma pessoa, então você precisa lidar com aquilo, com duas ausências ao mesmo tempo, isso é muito doloroso. Agora, partindo para um quarto ponto, quais são os antecedentes históricos de tudo que envolve essa morte e esse luto? O nosso antecedente histórico, como nós costumamos lidar com as coisas, né? Nosso comportamento é mais otimista, é mais pessimista, eu enfrento os problemas, eu fujo dos problemas. Como eu já tive perdas anteriores, como eu lidei com elas? Eu consegui elaborar bem essas perdas? Qual é o meu histórico? Agora, partindo para o quinto ponto, né, que são as variáveis de personalidade. Qual é o meu histórico mental? Eu tenho algum histórico de ansiedade, de síndrome de pânico, do pânico
de depressão. Como que eu costumo lidar com as coisas, né? Homem e mulher, de maneira geral, é claro, mas o homem geralmente ele lida com isso de uma forma mais instrumental, agindo, correndo atrás de papel, de funerária, de hospital. E a mulher é mais emocional, chora, fala, desabafa. Como que é a idade da pessoa que está enlutada? Uma criança, obviamente, vai lidar com o luto de forma diferente de um adulto. E um adulto de que idade? Um adulto de 18 anos? Um adulto de 60 anos? Então, toda essa experiência também vai influenciar na maneira de lidar com o luto. E nas variáveis sociais. Então, qual era o suporte que aquela pessoa que morreu me dava, ou que eu dava a ela, ou que eu poderia ou deveria dar, né? Qual era o papel social? Pai, mãe, filho. Qual é o papel que eu perdi nessa morte? Quem era a pessoa que falava que era e agora talvez não fale mais? Essa perda me trouxe uma mudança também financeira, né? Às vezes, aquela pessoa que morreu era a provedora da casa e agora eu vou ter que voltar a trabalhar ou trabalhar em 2 empregos, ou então ele que cuidava de toda a finança e agora eu preciso encarar. Às vezes o meu filho estudava numa escola particular e agora vai para a pública, não consigo pagar o financiamento da casa e eu vou morar em outro lugar, numa casa menor. Então isso tudo, obviamente, terceira vez que eu falo, né, gente, obviamente, mas tudo isso de forma natural vai influenciar no luto que eu estou vivendo. E agora, nosso último ponto da live. O luto termina? O luto pode ser superado? Nós não usamos a palavra superada, né? Às vezes a gente até tem um vício de linguagem de falar assim, mas o luto não é superado. A melhor doutrina na psicologia fala que o luto vai ser elaborado, fala que o luto vai ser organizado. Lembra que eu falei lá atrás que existe o luto agudo, que é aquele luto que acontece ali nos primeiros momentos, meses, anos da perda, e depois o luto integrado, que é um luto que não vai embora. E nós até falamos muito, né, sobre o luto dos sobreviventes do suicídio. Aquela pessoa sempre será enlutada, aquela pessoa, por mais que integre esse luto à sua vida, ela tem algumas coisas a tratar que nunca vão acabar. Às vezes ela vai ter que contar para alguém, ai, cadê tal pessoa? Ai, morreu, nossa, o que aconteceu, né? Aquela frase popular, morreu de quê? Então, esse luto vai ser integrado. Uma hora você vai ter que falar. Você vai ter que falar para alguém que o avô dela morreu por consequência de um suicídio. Isso tudo vai se integrando à nossa vida. No começo, nós vamos tratando tudo com muita dor, com muito sofrimento, né? No início da perda do Rodrigo, as pessoas perguntavam quantos... Ah, você é filha única? Não, eu tenho irmãos. Ah, quantos? Eu tenho 2, um irmão, mas é que um morreu. Então, eu não sabia responder direito. Eu nunca respondia de cara que era um, mas eu respondia 2, parece que... Não sei, parece que eu estava mentindo para a pessoa. Hoje não, se alguém me pergunta quantos irmãos você tem, você é filha única, eu falo, eu tenho 2 irmãos. Se a pessoa não continuar o assunto, eu tenho 2 irmãos. Se ela perguntar, eles moram ali perto de você, que interessante, né? Eu comecei a fazer terapia há uns meses atrás, e aí o psicólogo perguntou,
quantos irmãos eu tinha. Eu falei que eu tinha 2. E depois ele me perguntou dos meus irmãos. Aí que eu falei para ele que um era falecido. Mas o luto está integrado na minha vida. Como eu falei para vocês na oração, né? Eu cito o nome do Rodrigo. Logo depois eu corrijo ali, mas é uma correção minha com relação à minha crença religiosa, à minha fé e espiritualidade. Mas o meu luto hoje está integrado. Ele não terminou. Passaram-se 3 anos e meio e está ali. Eu ainda vivo o luto. Eu choro. Antigamente era todos os dias. Agora não é mais todos os dias. Às vezes eu passo uma semana sem chorar. Aí eu lembro. Às vezes eu começo a chorar. E eu penso assim, nossa, olha só, na semana passada eu acho que eu não chorei. Não chorei na semana passada. E às vezes vem aquele choro num momento assim que ninguém percebeu. Às vezes eu estou até na igreja, aí vem uma música, a gente fala de alguma coisa, fala de uma promessa, aí a lágrima vem, você já enxuga. E aí as pessoas não sabem se eu estou chorando na presença de Deus, se eu estou emocionada porque aquela música me tocou, né? Mas eu estou de luto. Eu não superei o luto porque não há o que ser. Não dá para superar. Dá para superar? Em outros casos que não o de morte, até dá. Mas a superação só vai acontecer se aquela perda for restituída. Objeto da perda. Então, se a pessoa puder voltar, aí dá para superar o luto. Se aquele bichinho de estimação puder voltar, aí dá para superar o luto. O emprego talvez até dê, né? No caso da aposentadoria, talvez dê também. Mas uma pessoa, mesmo um bichinho de estimação, não dá, porque aí seria outra pessoa. Uma mãe que tem um filho, uma gravidez, depois da morte de outro filho, cada filho é único. Uma viúva que se casou novamente, não. Aquele cônjuge que se foi é único e tem um lugar especial na sua vida, que o cônjuge atual, certamente, né, se houve um novo relacionamento e um casamento, é porque ele entende isso, compreende isso, né? A Sueli escreveu aqui que ela ainda inclui o irmão dela que se foi nas suas orações. Sueli, é isso. Cada um de nós tem a sua vivência, a sua espiritualidade, e o importante é que essa espiritualidade nos auxilie no processo de luto, porque também existe uma espiritualidade que vai atrapalhar, né? Quando algumas pessoas tentam nos mostrar ou nos provar que aquela morte foi um castigo, ou no meu caso, digamos que eu tivesse um problema e não poder orar pelo meu irmão. Então, eu poderia pensar assim, nossa, que raiva, nem orar eu posso, nem rezar por ele eu posso, sabe? Mas quando a espiritualidade nos ajuda a ajustar esse lugar dele, a nos conectar com essa memória, isso é bem-vindo, né? Em todo o processo. Bom, vencemos o nosso roteiro. Eu vou aumentar a música, tá no finalzinho dela, e eu vou perguntar a você que está aqui presente se tem alguma dúvida com relação ao que nós conversamos aqui nessa 1 hora de live. Eu deixei ali uma caixinha no Instagram, mas eu confesso a vocês que eu não olhei. Mas eu vou olhar a caixinha, vou responder. Às vezes alguém que está assistindo a live, depois, né, na gravação também tem alguma pergunta.
eu vou abrir a caixinha, vou deixar nesse fim de semana, pode entrar em contato comigo por ali e também no direct. Eu estou à disposição para falar um pouquinho, para ouvir um pouquinho. Você que está vivendo o luto agudo, como meu amigo que acabou de entrar aqui na live, que perdeu uma pessoa querida, um primo, de uma forma inesperada, agora há poucas semanas, né? Meus sentimentos novamente. E você que viveu também o seu luto há mais tempo, mas que quer tirar alguma dúvida, às vezes tem alguma curiosidade sobre isso, você pode entrar em contato comigo, tá? Que eu estou à disposição. Nós nos unimos nas nossas dores, nós nos unimos no nosso luto, da mesma forma com que nos unimos na nossa mortalidade. Eu já citei a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes aqui, e eu vou citar novamente agora uma frase que ela disse. Eu não sei se essa frase é dela. Comentei muito, gente. Agora para a hora das perguntas, não sei. Deixa assim. Ela tem uma frase que é a seguinte. A morte é uma doença sexualmente transmissível e incurável. Então, como eu disse, nós nos unimos no nosso luto, na nossa dor e na nossa morte. A dona Margareta Magnusson, que é a pessoa que divulgou de modo global a limpeza sueca da morte, fala sobre isso. Você pensa que é imortal? Não, nós não somos imortais. Nossa finitude é uma realidade e nós devemos entrar em contato com ela sempre que possível, porque isso vai aliviar, suavizar um pouco o processo do luto quando chegar o momento de vivermos. Bom, não temos perguntas aqui ao vivo, temos alguns comentários. Eu agradeço a todos, agradeço aqui a Sueli de forma especial, que contribuiu bastante conosco nessa live, deixando o seu depoimento, sua história. E vamos terminar esse dia de finados. Eu comecei te desejando boa tarde e agora eu te desejo uma boa noite. Que nesse fim de sábado, que neste fim de semana, o luto possui a sua beleza oculta, né? Aqui plagiando aquele filme protagonizado por... Oi, Eva. Obrigada, Eva. Muito obrigada por ter estado aqui conosco, né? Eva também é organizer. Mas o filme em que o Will Smith é o personagem principal e que se chama Beleza Oculta, ele ensina isso. Ele ensina que há algo de belo na morte. O fato de eu estar aqui agora nessa noite demonstra isso, porque como eu disse aqui, eu só entrei neste universo da organização, tive coragem depois da morte do meu irmão. Pessoal, então eu me despeço, agradeço por aqueles que passaram por aqui, por aqueles que estão aqui. Meu coração é grato porque quando nós falamos sobre a nossa perda, eu deixei isso hoje aqui no feed, nós processamos um pouquinho mais. Então, estar com vocês hoje, neste dia, e compartilhar um pouco do que eu vivi, do que eu aprendi, certamente me auxiliou também nesse meu processo.
Então, obrigada a todos vocês. Um beijo. Isso, Eva. Isso, eu interrompi minha despedida aqui porque chegou um depoimento muito bonito da Eva. Mas assim, Eva, deixa eu falar uma coisa com você aqui, que talvez até nós poderíamos falar de uma forma mais completa numa entrevista reservada, né? Mas se para você é melhor falar que tem 2 irmãos, também não há problema. Porque como eu disse, antigamente, há 3 anos e meio atrás, eu falava que eu tinha 2 irmãos, um irmão, e aí eu falava que um morreu, e isso acabava comigo. Então, se você fala que tem 2 irmãos e você não sente que está se desrespeitando o seu luto e nem desrespeitando a eles, não há problema, certo, Eva? Porque foi a forma que você encontrou para se ajustar à nova realidade, a realidade de 2 irmãos e não de 5. E se o luto é vivido de forma individualizada, não se preocupe. Mas quando a gente fala de 5 irmãos, a mim vem a ideia de uma casa cheia. Assim como quando eu falo de 4 filhos, me vem a ideia de... Eu até falei isso para muitas pessoas. Eu falava para muitas pessoas, olha, daqui a 40 anos, eles vão fazer entrevistas nos jornais e eles vão chamar mães para darem o seu depoimento. E eles vão chamar a mim, porque eu tenho 4 filhos. Então, eu terei uma foto bem bonita com 2 filhos homens, 2 filhas mulheres, né? Porque eu imaginava que seria um menino, que é o Abel. Então, eu terei ali na minha foto a Alicia, o marido, a Alana, o marido, o Abraão com a mulher e o Abel com a mulher. E todos os netinhos. Essa é a ideia de uma casa com 6 filhos, de uma casa com 4 filhos, né? E vamos elaborar o nosso luto com as ferramentas que temos, buscando suporte inclusive à distância. O meu maior suporte foi a Grace Benato, que é uma psicóloga, especialista em luto, que está à frente do projeto Renascendo do Luto. Eu incentivo vocês a procurarem por ela. E ela foi a minha psicóloga, eu já tive a oportunidade de falar com ela. Ela é muito acessível, ela me mandou uma mensagem de áudio, eu fico até comovida, mas que foi lindo. Ela é uma bênção e ela foi a pessoa que mais me ajudou. Então, muitas vezes, esse trabalho de pesquisa, de estudo, de vídeos, de leitura, são ferramentas importantíssimas. Nós podemos e devemos contar com elas. Ai, gente, como eu falei pra vocês, falar ajuda muito, compartilhar ajuda. E vocês estão vendo que eu tô protelando aqui minha despedida, né? Mas agradeço a todos, agradeço às colegas, organizers que estão aqui, que depois assistirão a essa live na sua gravação. Pessoal, um beijo, até a próxima. Eu tenho uma novidade para contar aqui em novembro, de um desafio que nós faremos, mas será em outro momento, tá? Se você se interessa pelo tema, fique atento, que nós voltamos a nos falar em breve. Muito obrigada. Tchau, até mais.